Não se baseie na opinião alheia. Viva a experiência. Quantas coisas você já deixou de viver? Quantas experiências você deixou de lado porque talvez alguma pessoa falou que não é interessante ou não faz porque é muito difícil? Quantas vezes você já deu ouvidos, né, e atenção para uma opinião que deixou de fazer alguma coisa na sua vida? Bom, esse aqui é o tema do vídeo que eu quero trazer hoje. Se você tem interesse aqui em descobrir como que eu vou desenrolar essa história, fica até o final. Eu sou o Vitor, o criador do canal. Esteja sempre bem. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo, né? Hoje a gente vive num mundo onde várias pessoas estão dentro de gaiolas e o mais engraçado é que às vezes essas gaiolas estão de portas abertas. Porém, a pessoa, ela cria um cenário na mente dela que ela fica limitada, que ela se acha incompetente, que ela acha que não vai ser o suficiente, que ela fica travada num pilar porque ela simplesmente não toma uma ação. E muitas vezes ela não toma essa ação por conta de opiniões alheias, de pais, de mães, de amigos, pessoas próximas que talvez fez tal caminho, deu certo e começa a jogar esse caminho em todo mundo que ele gosta. E não necessariamente ele está visando algo ruim, só que como que deu certo para ele, ele quer que todo mundo replique isso. E você tem que ter o discernimento, a sabedoria de ver até que momento isso aí está sendo bom e até que momento isso está sendo ruim. Por exemplo, eu fui uma pessoa que viveu muito dando atenção para o que os outros falavam. Por exemplo, não faça faculdade. Eu ficava com esse pensamento, tipo, não vou fazer faculdade porque fulano não fez e ficou rico. Ou, compra um carro com 20 anos que, cara, eu comprei um carro, mudou minha vida. Quando você dá ouvidos pelo que o outro diz e não vive a experiência, lá no subconsciente, cara, vai criando um senso de frustração. Porque você coloca energia, você coloca, como é que é o termo? Tipo assim, uma recompensa, né? Você fala, eu vou seguir isso e lá no final vai dar certo. Só que às vezes você segue o mesmo caminho e dá errado. E aí você se frustra. Você cria expectativa naquela decisão que a pessoa falou pra você, dá errado e aí a frustração é muito grande. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, lá com 18, 19 anos, eu comprei a ideia do marketing digital, vivi a experiência, fiquei 3 bons anos na minha vida nisso, só que hoje eu não tô rico. Eu tenho sim uma condição boa, estou num nível assim um pouco na minha idade bom, só que eu não fiquei rico, sabe? E eu comprei essa ideia lá no início. E eu me frustrei? Não, sabe por que eu não me frustrei? Porque eu passei pela experiência. Eu não fiquei só ouvindo de fora assim, se eu tivesse feito marketing digital lá em 2000 e tarará, eu já tava rico hoje. Cara, a pior coisa que você faz é chegar nos seus 30 anos, olhar para trás e se perguntar, ou fazer o questionamento: se eu tivesse feito tal caminho, se eu tivesse tomado tal decisão. Cara, esse é o maior tiro no pé que você pode tomar ou fazer. Não tem como você ter essa conclusão porque você não passou pela experiência. Quando você tira essa conclusão, cara, você inibe todas as dificuldades que aquele caminho traria, todos os momentos de pressão. Você só vê o resultado, tipo assim, se eu tivesse começado a trabalhar com 14 anos, eu estaria rico hoje. Cara, e aí? Será que você teria se desenvolvido um bom jovem? Como que é a parte de crescimento de uma pessoa? O que isso iria influenciar, sabe? Quando você começa a ter essas análises, sabe, mais amplas, você começa a ter um direcionamento muito mais claro do que você quer na vida. Por isso que eu falo, não se baseie na opinião dos outros 100%. O que eu faço para minha vida e que funciona e que talvez para você possa ser muito útil. Cara, comece a ser uma pessoa conclusiva, tire conclusões, não fica Deus dará recebendo só opinião alheia. Como assim? Eu, Vitor, não tinha ideia de fazer faculdade, sabe? Eu falei, não, faculdade não é pra mim. Só que eu fui atrás de uma faculdade. E eu fiquei 1 ano na faculdade. E, cara, eu precisei passar esse 1 ano para ter a certeza de que é algo que eu não quero pra minha vida. Talvez nesse momento, mas no futuro, talvez. Mas eu passei pelo processo. Agora, imagina se eu não tivesse feito faculdade. Aí eu vejo 3 amigos que finalizou a faculdade e começaram a dar certo na vida. Eu ia me martirizar, eu ia falar, meu Deus, se eu tivesse feito a faculdade, passado pelos anos,
eu estaria muito bem agora. Mas como que eu vou ter a certeza disso se eu não vivi a experiência? Então você ter essas conclusões, ou ai, por que eu não comprei uma casa quando eu tinha meus 25 anos? Você não sabe, cara, como é que estaria os próximos meses, os próximos anos. Então, o, o conselho master que eu posso entregar é assim, tenha um direcionamento próprio, saiba, sabe, você ter o seu próprio caminho. Pare de ser manequim, pare de ser boneco, sabe? Ah, eu vou viver o que os outros falam. Não, cara. Seja o protagonista da sua vida. Isso aqui é muito clichê, muito porco que eu tô falando, mas é o que funciona, é o que traz resultado, é o que vai deixar você é, longe daquela frustração de depressão, de insuficiência. Quando você começa a tomar suas decisões, quando você começa a arcar com as suas consequências, cara, a vida ela fica muito mais simples. Quando você bate no peito e fala assim, vou seguir isso, vou fazer isso, é o que começa a dar certo. Por que eu falo isso, cara? Como eu disse, eu já vivi muito pelos outros, só que uns 2 anos para trás eu comecei a ser o protagonista da minha vida. Eu comecei a olhar assim para mim e falar, cara, por que eu não consegui X? Se eu não consegui X e fulano conseguiu, o que eu tô fazendo de errado e eu preciso melhorar? Sabe? Eu vou atrás de respostas, eu não fico só me comparando com os outros. Agora, a diferença de conselho e limitação também é algo muito importante que pode ser um ladrão aí de sucesso na sua vida. Cara, a pessoa que te dá um conselho, você tem que saber interpretar se isso vai te limitar ou se isso vai te direcionar. Às vezes a pessoa ela vai vir e vai te dar um conselho assim: ah, não faça isso porque isso daí dá errado. Cara, isso é um conselho de limitação. Se você comprar essa ideia, você nem fazer, nem passar pela experiência, talvez no futuro você vai se frustrar. Porque as pessoas que tomaram a decisão vai estar num patamar. E aí você vai se comparar. Só que como que você se compara se você não passou pela experiência, cara? Então, qual que é o meu conselho? Seja conclusivo, como eu disse. Cara, você recebeu um conselho, por exemplo, cara, junta dinheiro que dá bom. Eu juntei dinheiro, aí você vai falar, pô, no meu momento atual, vale a pena juntar dinheiro? Por que eu tô juntando dinheiro? Se eu juntar quanto de dinheiro vai me ajudar? Entende? Você tem que começar a conversar consigo mesmo, cara. Não adianta você ser uma pessoa, um bonequinho que só escuta o que o outro fala, faz de cabeça baixa. Não, cara, você tem que ser questionador, falar, por que eu tô fazendo isso? Cara, olha, é simples, é muito simples, mas as pessoas, ela colocam uma venda no olho pro simples, e o simples traz resultado, cara, o famoso arroz com feijão. Então, quando você receber um conselho, interprete ele como um direcionamento e não uma limitação. Outra coisa, muito importante, viver é se permitir errar. Cara, às vezes as pessoas querem se comparar com aquele caminho que a pessoa fez, com aquele... Como é que é? A pessoa só mostra o glamour, como se ela não tivesse passado por nenhum perreco. Cara, a vida, quando você começa a seguir o seu próprio caminho, é erro atrás de erro. Cara, cagada atrás de cagada. Só que o que faz ela ser uma vida boa é isso, porque quando você erra, não é sinônimo de desistência, mas sim uma nova forma de você começar. Só que as pessoas, elas erram uma vez, se frustram e param. Por isso que você tem que ter motivação, determinação. Por isso que você tem que ser o protagonista da sua vida. Para quando der esses cagadas, esses erros, você não se frustrar, você ter aquele pensamento de mentalidade de crescimento. Falar, cara, errei. Agora eu vou tentar um novo caminho. Descobrir uma forma que isso não funciona. Eu mesmo, no digital, cara, eu tentei muitas e muitas coisas. Fui copywriter, fui gestor de tráfego, fui gestor de automação. Cara, criei landing page, fui estrategista, lançador, vendedor. E, cara, nada dava certo ao ponto que eu queria. E eu não desisti. Eu tô hoje aqui, ó, gravando vídeo pra vocês. Saindo da minha zona de conforto, mentalidade de crescimento. Não adianta você você ter o sentimento de ser refém da vida, cara. Você tem que bater na mesa, bater no peito e falar, cara, vou fazer esta, pra não falar outra coisa, até conseguir. Entende? Então, quando você começar a trilhar o seu caminho, saiba que imprevistos são previstos. Dor, cara, choro, vai e vir. Só que você não pode ser fraco, você não pode se deixar, cara, cair no primeiro momento difícil. Por isso que você tem que ter propósito, você ter clareza no que você quer. Por exemplo, você acha que quando eu fechei o intercâmbio, você acha que foi fácil? Muitas pessoas vão chegar pra mim e falar, cara, você é corajoso, hein? Eu não faria isso que você faria. E daí?
Como que você vai escutar o conselho também de uma pessoa que nem chegou aonde você quer? Entende? Então você tem que ter, cara, o discernimento, você tem que ser protagonista, enfim, você tem que ir pra cima, cara, sem fuleiragem. Esse é um baita conselho. Então, se permita errar, não deixe que o erro seja maior que a sua vontade de continuar algo. Entendeu? Não seja assim, eu vou trupicar, cair aqui, eu desisti. Não, cara, você tem que ser firme. Não adianta, porque a vida é dura para quem é mole. E para finalizar, cara, começa a viver a sua jornada. Ouça a sua intuição, questione, cara, conversa consigo mesmo, faça planejamentos no futuro, tipo, como eu quero estar na minha vida? Eu quero ter uma fazenda, eu quero ter um carro legal, eu quero só ter uma vida simples, eu quero ter uma família, eu quero ter 200 mil. Cara, questione, sabe? Não viva pelo futuro, mas saiba no presente construir o seu futuro, cara, sabe? Às vezes a pessoa ela mira muito, isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e deixa de viver o presente. Só que as coisas têm que estar andando lado a lado, cara. Não adianta você pensar só no futuro e esquecer do presente, sabe? Comece a ouvir a sua voz interior, o seu coração, sabe? Isso aqui pode ser uma balela, cara, que eu tô falando. Mas se você der atenção pra isso, parar de viver o sonho dos outros, vai por mim. A ansiedade vai embora, a depressão vai embora, a felicidade vem, porque você vai, cara, nos momentos de glória da sua vida, você vai começar a se auto-homenagear. Eu consegui isso, eu fiz isso, cara, olha onde eu cheguei. E aí você vai começar a só reforçar o sentido da sua vida e as respostas vão vir ao longo da sua jornada. Então, pessoal, espero que vocês estejam até aqui. Para quem está aqui, parabéns. Deixa seu like, compartilha, comenta. Isso não é fácil. Olha só, eu saí da minha zona de conforto aqui, estou gravando do jeito que dá, estou fazendo porque eu tenho propósito na minha vida. E, enfim, o que os outros dizem, cara, se eles não chegaram onde eu quero, eu não dou ouvidos. Essa é uma coisa que eu vivo por mim. E é isso. Se você está até aqui, cara, parabéns. Espero que vocês estejam sempre bem. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, deixa no comentário. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!